Olá, bem-vindo e bem-vindas a mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura que tem por objetivo de interação e apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos com muita honra e satisfação o professor Gabriel Chalita. Ele é doutor em Filosofia do Direito, em Comunicação e Semiótica, mestre em Direito e em Ciências Sociais e graduado em Direito e em Filosofia. Deu início à carreira política aos 19 anos, como vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista. Revelou-se escritor já aos 12 anos, quando publicou seu primeiro livro. Aos 15, criou uma coleção destinada a crianças em idade de catequese. Sua obra compõe-se de mais de 70 títulos. Dos livros publicados, 2 já foram lançados no exterior: Os 10 Mandamentos da Ética, e a ética é um dos assuntos que iremos abordar hoje, e Pedagogia do Amor. A trajetória de Chalita é dedicada à causa da educação. É professor dos cursos de graduação e de pós-graduação da PUC São Paulo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie também. Palestrante nas áreas de educação, de filosofia, de ética e de relações interpessoais. E é membro da Academia Brasileira de Educação e da Academia Paulista de Letras. Seja bem-vindo, professor Gabriel Chalita. Uma honra, doutor Gonçalo, juiz, professor, filósofo, um prazer enorme a gente poder conversar um pouco sobre ética, prosear, como a gente estava dizendo, né, sobre essa dimensão da vida humana, sobre essas relações interpessoais e sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Porque ética, na verdade, é essa ciência interrelacional. Como é que eu faço para que o meu estar no mundo signifique ajudar pessoas a florescerem, ideias a florescerem, né? Nessa construção de um mundo melhor. Então, para mim, você falou que eu posso chamá-lo de Gonçalo, apesar dos títulos e cargos todos. Para mim, Gonçalo, é um prazer essa nossa conversa. É um prazer ver o Raul Seixas aí estampado no seu coração. É tão bom a gente ver essa proximidade, né, de quem tem, né, o poder que um juiz tem, a responsabilidade que um juiz tem, né, que é decidir a vida das pessoas, que é interferir na história das pessoas e ter essa sensibilidade humana, essa visão tão necessária da gente conhecer e compreender humanidades, né? Obrigado, professor Gabriel. Já se nota de início que o senhor é observador, né, e bastante sensível, extremamente sensível às causas humanitárias. Aproveitando essas palavras iniciais do senhor, viver enquanto ser no mundo, você está aí, ou seja, aquele que está aí, aquele que se encontra aí, né? O que é viver com ética, professor Gabriel Chalita? Olha, Gonçalo, eu acabei de dar uma palestra sobre a semântica do amor e a vida ética. E trabalhando com uma autora, Bell Hooks, que é uma autora americana, e que faz uma análise profunda do amor, não como sentimento, mas como uma ação ética, como uma responsabilidade, né, que todo ser humano tem de melhorar o mundo em que vive. E ela pega um conceito do Erich Fromm, né, no seu tratado sobre o amor também, e que ele diz que como há muitas subjetividades na dimensão do significado do amor, ele prefere uma que traz ao amor a responsabilidade de uma evolução espiritual minha, eu comigo mesmo, e eu com o outro. Essa responsabilidade que eu tenho diante do outro, do espaço do outro, do papel do outro, da vida do outro, vai formando essa teia essencial chamada ética. Gosto muito da visão aristotélica de ética, porque Aristóteles, né, na Ética Nicômaco, que é um livro escrito para o filho dele, Nicômaco, para explicar para o filho o que ele deveria fazer para ser feliz, Aristóteles, ele coloca a ética como o grande caminho para o desenvolvimento da felicidade. E é nessa obra que no livro 5º ele fala sobre a justiça, e fala sobre o papel do juiz, inclusive, né, os conceitos da justiça. E quando a gente olha na dimensão aristotélica, é como se a gente tivesse essa compreensão, né? Nós viemos ao mundo para encontrarmos esse caminho da felicidade, que ele chama de eudaimonia, que há dentro de mim mesmo.
Mas à medida que eu tenho uma autenticidade na relação do outro, que eu tenho um compromisso com o outro, que eu tenho uma honestidade na relação com o outro, eu construo isso que é ética. Se o ser humano não fosse um animal social, ele conseguiria se desenvolver longe do grupo, mas nós somos animais sociais. A gente só se desenvolve em sociedade. Então é nessa sociedade que eu exercito nos cotidianos o viver ético, dizendo a verdade, respeitando o espaço do outro, prestando atenção no outro. Nós temos hoje, Gonçalo, dois grandes fenômenos que eu acho que merecem ser um pouco mais refletidos do ponto de vista da filosofia. Um é o da despessoalização, que é nós não enxergarmos o outro como pessoa. Eu moro em São Paulo, então eu ando pelas calçadas, aí eu vejo uma população em situação de rua e eu não vejo essas pessoas como pessoas, elas foram despessoalizadas. Eu não desenvolvo um sentimento essencial, que é o sentimento da compaixão, que é o sentimento do cuidar, né? Não basta olhar, tem que enxergar. Enxergar, tem que perceber esse sofrimento, essa dor do outro, né? E a outra palavra é uma palavra que já era muito cara a Freud, que é o infamiliar. Quando eu tenho preconceito, né? Porque assim, eu não sou travesti, então eu olho uma travesti e ela é infamiliar a mim. Ela parece que não faz parte da mesma família humana que eu faço. Aí eu vejo um cigano, eu acho ele infamiliar. Ou vejo, né, enfim, um magro, um alto, um gordo, um baixo, né, um negro, um branco, não importa. Eu preciso, na ética, eu preciso ter a compreensão que nós participamos da mesma família humana e ninguém pode nos ser infamiliar. Um dos grandes venenos para a ética é o preconceito. O senhor tocou, professor Gabriel Xavier, tem vários conceitos e em vários, vamos dizer assim, entes abstratos que poderíamos ainda conceituá-los e trazê-los para o mundo mais concreto, para o mundo mais vivido. O senhor falou em alteridade, e aí enxergar o outro, né? O senhor falou em justiça, e o senhor também falou em felicidade. Vamos começar pela felicidade. Aristóteles diz que a grande vocação humana é a vocação para ela, para a felicidade. Então, o que nos aproxima da felicidade e o que nos afasta da felicidade? Gonçalo, primeiro é muito interessante a gente trabalhar com essa semântica de felicidade, né? Porque a gente vai lá em Vinícius de Moraes, como é que é? Tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Então, na visão do poeta, a gente é mais triste do que feliz. Mas olha, se a gente pegar esse conceito aristotélico de felicidade, nós vamos ver que a felicidade e a tristeza, elas podem coexistir, porque a tristeza faz parte de quem nós somos. Na visão aristotélica, a tristeza nos humaniza, a tristeza nos lapida, a tristeza nos ajuda a perceber que eu preciso do outro, que eu preciso do colo do outro, que eu preciso da atenção do outro, que eu preciso da troca com o outro, né? E a felicidade, no conceito aristotélico, ela é um hábito. Ela não é de vez em quando. Ou eu tenho uma vida feliz ou eu não tenho uma vida feliz. O que é ter uma vida feliz na visão aristotélica? Se eu conseguisse separar o que é essencial do que é acidental e conseguisse dar mais atenção àquilo que é essencial, aquilo que é ontológico, né? O que de fato faz parte da minha essência? O que de fato sou eu, né? As perguntas clássicas dos primeiros pensadores, os pré-socráticos, né? De onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Perguntaria Aristóteles. Se eu conseguisse perceber que nas fragilidades todas das quais eu faço parte, nós somos seres imperfeitos, somos seres frágeis, mas diante de tudo isso, eu consigo entender o meu lugar no mundo, né? Você juiz, você né, um homem que mora numa cidade, numa região, que convive com pessoas, que trabalha com pessoas, esse é o seu lugar no mundo, esse é o seu espaço. Como é que no quinhão em que você vive, você consegue encontrar a felicidade no ordinário da sua vida, não no extraordinário? É um equívoco eu imaginar que assim, se eu tivesse um apartamento em Paris, eu seria feliz. Se eu fizesse uma viagem, né, no navio do Roberto Carlos, eu seria feliz. Se eu fosse convidado para o casamento da Ivete Sangalo, eu seria feliz. Se eu fosse para conhecer, sei lá, São Petersburgo. E isso são elementos extraordinários.
A felicidade está nos cotidianos, né? Está no acordar, no tomar banho, no comer, no encontrar as pessoas que você ama, no ir trabalhar. Então, por isso o hábito, por isso o conceito do hábito. É aquilo que eu faço constantemente. Mas aí você fala assim, tudo bem, eu tenho esse hábito, né? Eu sou educado com as pessoas, eu vou trabalhar, tal, mas meu pai morreu. Eu posso estar feliz no dia que meu pai morreu? Na visão aristotélica, sim. Porque a tristeza e a felicidade coexistem. É claro que eu estou triste, meu pai significava tudo para mim, por maior que seja a minha fé, eu sei que eu não vou mais deitar no colo do meu pai, eu não vou ouvir as histórias do meu pai, e perder alguém que eu amo é doloroso, então eu tenho uma dor, eu tenho uma tristeza que vai lapidando a minha alma, que vai ajudando a compreender a finitude, mas isso não rouba de mim a felicidade. Não rouba porque eu tenho dignidade, inclusive, para compreender isso. Eu, no começo da pandemia, perdi a minha mãe. Eu já havia perdido meu pai, assim. Para mim foi uma dor imensa, porque minha mãe perdeu 2 filhos. E quando morreu meu segundo irmão e depois morreu meu pai, eu comecei a cuidar da minha mãe assim como uma flor que precisava de cuidado o tempo todo, porque ela sofreu muito. Então, eu, né, viajo o mundo todo, dando palestras e tal. E onde eu estava, fui para o Líbano, né, lançar um livro lá, fui homenageado. Eu ligando no FaceTime para ela, falando todo lugar eu ia. Então, minha mãe era uma presença incrível. Foi o começo da pandemia, quando as palestras foram desmarcadas, né? A gente foi fazendo tudo à distância. Então, eu fiquei com ela 5 meses no hospital. Ela que reclamava que eu viajava demais, eu não viajei e fiquei os 5 últimos meses da vida dela me despedindo dela, ouvindo, falando, cuidando. Aí eu olho para isso também, Gonçalo, como um presente de Deus para mim, de poder ter vivido isso. Mas se você me pergunta se eu fiquei triste, essa semana passada fez 2 anos que ela faleceu. Eu acordei com uma tristeza, assim, né? Olhando vídeos dela, eu falei assim, peraí, deixa eu transformar essa tristeza em gratidão, porque eu tive uma mãe maravilhosa que me compreendeu, que me ensinou a amar, que me ensinou a generosidade. Então, daí esse conceito aristotélico que a felicidade é hábito. Você tem que ter o hábito de ser feliz e passar pelos problemas que surgirão. Drummond tinha razão, sempre haverá uma pedra no meio do caminho, mas a gente pode encontrar um caminho no meio de uma pedra também. Daí o propósito muito bem colocado pelo senhor da tristeza, das vicissitudes do dia a dia, daquilo que passamos. Há um propósito nisso tudo. E o propósito, aparentemente, é o de elevar, inclusive, a felicidade, o aprendizado das pessoas. Nós aprendemos, né, com esses erros todos, inclusive, né, e com essas tristezas todas do dia a dia. Mas, continuando na felicidade, o senhor coloca assim, de uma forma tão fantástica e cativante para quem ouve, que a gente acredita com convicção nessas suas palavras. Mas dá, professor, de ser bastante ético, e nesta sociedade, considerando ela, e ao mesmo tempo ser feliz, há como conciliar uma ética, vamos dizer assim, bastante conformadora e com a felicidade a ser buscada, com o propósito de vida, né, como o propósito até de uma condição humana, como diz Hannah Arendt, mas de uma condição humana. Ô, Gonçalo, olha que interessante, né? Eu estava pensando na Hannah Arendt quando você estava perguntando, aí você falou nela, porque a Hannah Arendt, ela enxerga a felicidade na ação, então é na ética mesmo, né? A Hannah Arendt diz que é preciso a gente superar algumas necessidades, né? A libertação das necessidades que a gente tem. Algumas dessas necessidades são necessidades básicas, né? Imagina você com 5 filhos, sem emprego, seus filhos passando fome, e aí você convida a pessoa para discutir sobre existencialismo e essencialismo. Ela não tem cabeça para isso, ela tem questões, né, básicas do seu cotidiano para cuidar. E há uma outra dimensão que eu preciso vencer de mim mesmo, que é essa dimensão egóica. A gente vive hoje um eu narcísico, que não é o eu ético, e nem é uma autoestima. A autoestima é uma coisa boa, mas o eu narcísico é um eu ferido, né, que faz com que, ao não experimentar o amor, eu não consiga dar amor também. Eu todo domingo escrevo algumas crônicas, né, que estão nas minhas redes lá,
né, no Twitter, no Face, no Instagram, e sai em alguns jornais. E é interessante, Gonçalo, que essas crônicas vêm de conversas que eu ouço em restaurante, assim, uma pessoa me fala uma coisa, por exemplo, dessa última semana, eu estava num restaurante e ouvi duas senhoras conversando na mesa ao lado, assim, um pedacinho só, e o que eu vi é o seguinte: a menina mentiu na escola que era adotada. Eu só ouvi isso, o resto eu não ouvi da história. Eu falei, por que que uma criança numa escola mente que é adotada? Por quê? Você imagina, né? Eu criei uma história toda, né? E é toda ficcional, mas imaginando, né? Essas famílias disfuncionais que precisam nos dar amor por primeiro e às vezes não dão amor, não é por maldade, é o que os nossos pais tiveram. É a vida que eles, é o que eles aprenderam, né? Agora, imagine essa menina que tem um pai que trata os filhos diferente das filhas, que tem um pai de uma rigorosidade imensa, que tem um pai que não dá o amor que ela precisaria receber, ela vai para a escola, não tem a atenção das pessoas, ela vai e inventa que é adotada, para ser amada. Como eu posso inventar que eu tiro 10 em todas as matérias? Para ser amado. Eu já não estou sendo ético. Eu aprendo a mentir desde cedo para ser amado. Aí você diz assim, mas então essa pessoa é perversa. Ela é do mal. Não, ela não é perversa. Ela não é do mal. Ela está mentindo por uma ferida que há dentro nela, que ela precisa da atenção das pessoas. Hoje, às vezes, você vê uma pessoa, né, conversando com a outra, fala assim, nossa, você precisa ver como meu pai ficou doente, ele morreu. Ah, deixa eu te contar do meu pai como morreu. Você não presta atenção nem na história do outro, você já coloca a sua, aumenta o seu problema numa carência imensa que a gente tem, que é o esfacelamento da ética, que eu não vejo o outro, eu não vejo as situações do outro, eu estou sempre querendo dar conta dessas feridas narcísicas que há dentro de mim, dessas dores que eu carrego. Você veja o que significa, né, um dos tipos de amor, que é o amor eros, né? Platão, no Banquete, traz o amor eros como filho de Poros e de Pênia, o deus do engenho e a deusa da penúria. Então, quando você está apaixonado, tem um lado seu que é o engenho, que é a grandeza, que é a força. Você quer iluminar o mundo, você quer roupa nova, você quer cortar o cabelo, você pensa na pessoa o dia inteiro, é aquela maravilha, você se transforma, te retiraram da multidão, você é amado por alguém, mas a mãe é pênia, penúria. E aí você implora afeto, você implora amor, você tem ciúmes, você fica desesperado com medo de ser trocado, você não está pronto para ser trocado, para ser abandonado. E aí você olha nessas esferas dessas dores narcísicas que eu tenho e que todo mundo tem, por isso que música de sofrência é a música mais ouvida no Brasil e no mundo. Porque são elementos do meu eu. Eu sempre terei o meu eu. Eu sempre terei dores, angústias, problemas, mas quando eu percebo o outro e quando eu tenho, né, uma ação, e aí volto à sua pergunta, felicidade com ética, quando eu tenho uma ação ética de cuidado com o outro, de amor para o outro, a minha dimensão da felicidade, dessa eudaimonia vem de daimos, há um daimos dentro de mim mesmo que me explica a felicidade. E essa felicidade ela é explicada na visão aristotélica como sendo o ser humano, diferentemente da maior parte dos animais, que não precisam de muitos cuidados depois que nascem, né? Um peixinho nasceu, está ali, o passarinho de pouquíssimos cuidados, mesmo os mamíferos. O ser humano, se ninguém cuidar dele, ele morre. Aí diz Aristóteles, da mesma maneira, eu só vou encontrar a felicidade quando eu conseguir cuidar de alguém. O ato de cuidar do outro. Por isso São Francisco tem tanta razão, né? Dando que se recebe, eu preciso mais amar do que ser amado. Quando eu experimento, né, esse sentimento do amor-ação, que a Hannah Arendt dizia, ação na polis, na política, quando eu cuido do outro, eu entendo que é felicidade. Todas as vezes que eu quero que o outro cuide de mim, que o outro resolva as minhas feridas narcísicas, que o outro preencha um espaço vazio que há em mim, eu não vou ser feliz. Eu vou ter uma dimensão egóica. Quando eu experimento que eu estou aqui para cuidar do outro, eu tenho essa consciência dentro de mim, eu misturo felicidade com ética. E foi o que São Francisco de Assis experimentou a partir do momento que aquele indigente, aquele mendigo entra na venda do pai dele,
e que ele, naquele momento, naquela circunstância, não dá a devida atenção àquela pessoa, aquele ser humano, o que ele faz? Ele vai ao encontro, ele vai atrás, né? E aí ele encontra essa paz, essa verdadeira felicidade. A própria Hannah Arendt, o sofrimento que ela teve, né? Hoje os pensamentos de Hannah são, vamos dizer assim, não só atuais, como maravilhosos, já que ela conseguiu aprender com essa dor, transformá-la, né, em novos aprendizados para que ela possa, inclusive, se explicar e explicar aos outros como viver melhor de alguma forma, né, professor Gabriel? Mas olha só, Freud, e isso não é dele, vem lá da amizade dele com o Roland, né, pensamento do Roland, mas ele diz o seguinte, que o sentimento oceânico, que é aquele que se dilui, né, com todos no mundo, faz com que se perca a individualidade. E essa perda da individualidade traz angústia, traz desespero, porque nós somos obrigados a agradar, né, aos outros, né, e fazermos parte, né, naquela noção de rebanho, né, ser aceito na comunidade, ser aceito num determinado grupo, e assim sucessivamente. O senhor acha que a civilização, de alguma forma, ela espanca, ela retira, ela agride essa individualidade? Gonçalo, olha quanta coisa você falou aí também para a gente pensar, né? Do Freud. Eu quero voltar um pouquinho do que você falou do sofrimento da Hannah Arendt, que pode ter gente aqui, né, que não esteja tão familiarizado com a vida da Hannah Arendt. Mas quem foi Hannah Arendt, né? Uma menina lá na Alemanha, judia, ela entra na universidade, fascinada por filosofia, e ela vai ter aula com o grande Heidegger. Ela se apaixona por Heidegger, né? Era aluna de Heidegger, tem uma história de amor com Heidegger. É, enfim, Heidegger teria dito que separaria para ficar com ela, ele 35 anos, ela 17, 18, né? 19, enfim. E aí chega um momento em que eles separam, né? E ela vai para Jasper, que vai ser o outro orientador dela. Então ela tem uma grande dor desse homem que ela amava e que talvez, né? Enfim, aí as biografias dizem coisas diferentes disso, mas de fato ela experimentou uma grande dor de amor ali. Como até hoje também condenam, né, o próprio Heidegger, né? Condena o próprio Heidegger. Aí, né, Gonçalo, assim, então ela experimenta esta dor. Ela era judia, ela ia assumir a cátedra na universidade na Alemanha quando o nazismo chega no poder, Hitler chega no poder. E ela tem que fugir. Ela foge da Alemanha. E Heidegger, no primeiro momento, apoia o nazismo. Então, esse homem que era a adoração da vida dela, a decepciona profundamente duas vezes, como homem e como pensador. Naturalmente, hoje assim, né, as defesas de Heidegger mostram que os alemães não sabiam o que o Hitler fazia. Na verdade, quando você pega os discursos do Hitler, ele não fala que vai matar alguém. Ele fala contra a corrupção, contra, né, o comunismo, e faz toda uma análise dessa sociedade alemã perfeita que ele queria construir, né? A Alemanha que estava ferida por causa da Primeira Guerra, e ele querendo ser, né, o salvador disso tudo. Aí ela foge e vai para a França. Na França, ela conhece Walter Benjamin e entra no ciclo francês de pensamento, né? Só que Hitler invade a França, ao contrário de Churchill, a França se rende, né, a Hitler, ela tem que fugir da França, junto com esse, né, patrocinador do pensamento intelectual dela, que tem uma obra belíssima, e o Walter Benjamin se mata para não ser capturado pelos nazistas. Olha o sofrimento dela diante disso. Aí ela vai para Portugal, ela vai para os Estados Unidos, ela vive anos na clandestinidade nos Estados Unidos, ela escreve sobre isso depois. E aí essa mulher, quando vira famosa nos Estados Unidos, vai para o julgamento de Eichmann. E ela faz uma análise daqueles nazistas, e ela jamais justificou o nazismo, jamais, ela sofreu tudo aquilo. Mas ela diz que aquilo era uma ausência de compaixão, que as pessoas entravam, né, numa engrenagem e por isso se transformavam em pessoas capazes de destruir as outras pessoas. Mas a comunidade judaica da qual ela fazia parte não entendeu desse jeito e achou que ela estava passando a mão nas pessoas que mataram 6 milhões de judeus, né? Então ela sofre de novo. Essa mulher, com todo esse sofrimento, a grande obra dela é sobre o amor. A tese de doutorado dela, a primeira, é sobre Santo Agostinho, ela é judia.
e é sobre o amor em Santo Agostinho, né? E os escritos dela sobre compaixão são escritos belíssimos. Tem uma mulher que o sofrimento não roubou dela a capacidade de enxergar a beleza do ser humano. Aí você lembra do Francisco de Assis, Gonçalo, que foi a marca do início da vida de entrega dele, exatamente como você falou, né? Uma pessoa que estava pedindo, estava com fome, entra na loja do pai, ele atendendo outra pessoa, não dá atenção. Quando ele percebe que ele não deu atenção, ele se arrepende e vai atrás. E ele quer cuidar das pessoas que ninguém cuidava. Ele é a essência da volta do que Jesus fazia. Porque quem naquela época chegava perto de leproso? Só Jesus. A lepra tinha dois conceitos ali: doença, de um lado, e castigo. Então eram pessoas perigosas, né? Foram castigadas com a doença, andavam com sininhos, ninguém queria ficar perto delas. E Francisco abraça os leprosos, como Jesus fazia, e começa a ter uma visão de uma humanidade tão profunda, tão nobre, tão bela, e por isso ele marca a história e transcende a dimensão religiosa. A gente está falando, né, de pessoas. É interessante que, né, São Francisco, então agora a conversa virou religiosa. Não, a conversa virou da dimensão do sagrado. Você pega um autor como Schopenhauer, né, que não é religioso, pelo contrário, faz críticas imensas às religiões, né, mas ele tem como ídolos Jesus e Francisco de Assis. Por quê? Porque eram homens que eram capazes de cuidar de quem ninguém cuidava, capazes de ver o que as pessoas não viam, capazes de sair do seu umbigo. E agora indo para a sua pergunta, a sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade que nos leva à competição, que nos leva a achar que a gente vai superar a nossa fome espiritual com coisas. Nós podemos ter coisas, não é um problema. A gente trabalha, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter uma casa. Eu posso ter coisas, mas não serão as coisas que me darão a felicidade. As coisas são instrumentos das quais eu posso utilizá-las para buscar uma vida feliz, para dar conforto para outras pessoas, para conviver. Senão, todo mundo que tem muito dinheiro ou muito poder seria profundamente feliz. Se vocês pegarem agora na Netflix, tem um documentário sobre a Marilyn Monroe. Uma das mulheres mais lindas do seu tempo, linda, rica, poderosa. Quando você vê o documentário, você fala assim, meu Deus, que sofrimento dessa mulher, que teve uma vida duríssima, que foi devolvida, adotada e devolvida várias vezes para o orfanato em que ela morava. E, de repente, essa mulher se apaixona, né, pelo procurador, pelo Bob Kennedy, né? E aí, no final, tem uma história com os dois irmãos, na verdade, os dois usando essa mulher, usando e jogando fora. Eu sou autor de peças de teatro também, Gonçalo. Tem uma peça minha que tem cartaz que chama Sorrisos de Mãe. Aqui em São Paulo, teve no Rio, está em São Paulo, mas agora eu fiz a primeira leitura da minha próxima peça, que é uma história de 9 mulheres que se encontram. São essas mulheres, né? Piaf, Barbara, Marlene Dietrich, Callas, Mercedes Sosa, as brasileiras Elisete Cardoso, Dolores Duran, Maísa e mais uma. Dolores Duran, Elisete Cardoso, Maísa e Dalva de Oliveira. São 9 mulheres que sofreram muito de amor, que sofreram com seus homens, com suas histórias. Quem conhece uma dessas mulheres vê o que elas sofreram. Mas para dar um exemplo, a mulher que talvez tinha a voz mais bonita do seu tempo, no que fazia, que era Callas, todo mundo queria ver Callas, queria ouvir Callas, o fascínio que a Callas tinha. Ela se apaixona pelo Onassis, né? Onassis vai ter uma história com ela e o Onassis ridicularizava o seu canto, que achava ópera uma bobagem, o jeito que ela cantava uma bobagem. Ela para de cantar. Olha, ela tinha dinheiro, ela tinha poder, ela tinha beleza, ela tinha um talento extraordinário e uma infelicidade profunda. Aí chega no momento, olha o que ela faz por amor, entre aspas, que amor não é isso, né? O amor é florescimento, não é morte, não é fenecimento. Mas ela grávida dele, como ele tinha um filho adulto, ele falou assim, não, eu não quero 2 filhos, eu já tenho um filho, você vai tirar essa criança. Ele obriga a Callas a tirar a criança ou ele iria embora e abandonar. E ela faz isso, para não perder o seu grande amor. E ela tira e ele depois larga dela mesmo assim e vai ficar com a Jacqueline Kennedy, né? E aí o filho morre, o filho que ele tinha morre num acidente. Eles voltam a conversar depois, no final da vida. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente tem que tirar esse mito
que as pessoas colocam dentro da gente, que a sociedade em que a gente vive coloca, de que ter significa felicidade. Eu não estou fazendo um discurso que as pessoas não devam ter. Eu moro num apartamento muito gostoso, graças a Deus, tenho muitas coisas, né? Trabalho para isso, maior prazer com isso, mas não é isso que dá felicidade, não é isso. Quando as pessoas estão morrendo, eu participei de uma tese de doutorado há alguns anos sobre pacientes cardiopatas, né? Por causa da semiótica, os discursos que você faz para pessoas que estão morrendo ali, a dimensão da espiritualidade amenizando o sofrimento diante da morte, né? Pacientes terminais. Ninguém se lembra de coisa quando está morrendo. Se lembra de momentos, de pessoas, de histórias. Eu lembro quando meu pai ia brincar comigo assim, assim. Eu lembro quando eu conheci o meu marido, que foi assim, assim, assim. Eu lembro quando o meu neto, não sei o quê. As lembranças são das dimensões humanas. Então, é um equívoco que a sociedade coloca. A sociedade de consumo é assim. Ela mostra um outro celular para você ter esse outro celular no novo carro. E você acha que está perdendo se não fizer isso. Hoje tem uma outra coisa. Nossa, mas você está usando mal suas redes sociais. Você tem que usar o Reels, você tem que usar não sei o quê. Você está sempre perdendo alguma coisa. E não é isso que vai dar felicidade. Não é a quantidade de seguidores que você tem. É a experiência do amor. É a única dimensão que nos traz para esse templo da felicidade. É você sentir que você ama, que você é amado, que é uma troca, que é uma dimensão por isso, né? E a gente se despede da felicidade, às vezes, achando que nós podemos matar para ter alguma coisa. O conceito de justiça. Quando Aristóteles fala, por que a gente precisa tanto de justiça? Foi porque as pessoas, infelizmente, se transformam em pessoas ambiciosas, como ausência, não como presença. E aí eu quero mais do que eu tenho direito. Aí eu começo a mentir, eu começo a inventar uma história contra outra e alguém há de ter a serenidade de ouvir corretamente e corrigir aquela situação de injustiça. Isso ele disse em 300 a.C., né? Verdade. Olha só, a pandemia, ela tem essa força de mudança, de expectativa, de pragmatismo, ela faz com que as pessoas refletem mais, ou reflitam mais, melhor dizendo, sobre o dia a dia, o seu acontecimento. A morte está mais perto. Assim foi com São Francisco de Assis, na época dele, e assim está sendo hoje com a Covid-19. Mas, trazendo para os dias atuais, já que o assunto também é justiça, além da felicidade. Trazendo para os dias atuais, nós estamos, de alguma forma, a humanidade está, de alguma forma, aprendendo com essa nova pandemia? O Gonçalo, eu acho que tem uma dimensão dual aí, né? Eu, no começo da pandemia, até em eventos com filósofos, né, de outros países discutindo, a gente tinha uma expectativa de que a humanidade fosse ser muito melhor depois da pandemia, né? Se nós somos mamíferos, a gente precisa de abraços, de contato, e o vírus fez com que a gente ficasse em silêncio, que não pudesse abraçar, que não pudesse sentir o outro, né? Então, os pais que trabalhavam, né, deixando o filho de um lado, os avós do outro lado. Eu vi assim, né, uma médica que cuidou da minha mãe, ela falou, eu tomo café da manhã todo dia com a minha mãe pelo vídeo, que eu não posso visitar minha mãe, eu estou no hospital, eu cuido de muitos casos com Covid, né? Então a gente imaginava, você via cenas do Papa Francisco celebrando aquela Semana Santa sem ninguém na Praça de São Pedro, né? As grandes cidades vazias, né? Então, tudo isso, nossa, as pessoas elas vão, né, ter um chacoalhão interno, né? E vão ver o que faz falta mesmo. Mesmo quem morava, a pandemia também trouxe as desigualdades sociais de uma forma mais latente, quando você fala assim, é melhor ficar separado num quarto. Sim, mas aqui só tem um quarto em casa, como é que eu vou ficar separado? Se tem alguém doente, é melhor deixar numa parte da casa, assim, sim, mas aqui são 7 pessoas num cômodo, né? Você via nas escolas, muitas escolas privadas com condições de desenvolver um projeto pedagógico com aulas síncronas, né? Professores trabalhando com alunos ao mesmo tempo, os pais com bibliotecas. As crianças da rede pública no Brasil, por exemplo,
com raras exceções, não tiveram aula na pandemia. Isso é um fato. Os nossos, né, 45, 46 milhões de alunos não tiveram aula. Aí você vê um problema que é muito difícil de arrumar. O aluno da escola privada, da boa escola privada, ele é alfabetizado na educação infantil. Algumas escolas públicas também, dependendo da rede municipal com a educação infantil, mas na maior parte não é assim que acontece. Então o aluno ele é alfabetizado no primeiro e no segundo ano. Esse aluno está hoje no terceiro e no quarto ano, né? 2 anos depois. E os professores alfabetizadores são no primeiro e no segundo. O terceiro e quarto ano não sabem alfabetizar. Ou você ajuda esses professores a desenvolverem isso, ou são alunos que vão passando os anos sem conseguirem isso. Então a pandemia trouxe tudo isso junto. O que a gente está vivendo no pós-pandemia? Em tese pós, que a gente está na pandemia ainda, mas a vacina, menos pessoas morrendo no mundo todo, né? A China fechou de novo, acabou de abrir agora, né? Xangai. Mas, enfim, a gente ainda está no momento de pandemia, mas a inteligência humana conseguindo, de alguma forma, vencer o vírus, né? Os discursos de ódio voltaram do mesmo jeito. As pessoas num desespero de destruir as outras, de xingar as outras, de acabar com as outras, de terem verdades absolutas. Aí você fala assim, puxa vida, será que a gente não aprende com isso? Será que o sofrimento não foi transformador, né? Freud dizia que a gente sofre por 3 maneiras. Você sofre por causas externas da natureza, você sofre pelo tempo, né? Seus órgãos param de funcionar, neurônios a menos, tal. E você sofre por aquilo que o ser humano é capaz de criar no próprio ser humano. O que é muito doloroso, né? A autorização que você dá para que outros façam isso com você. Nas 3 formas de sofrimento, eu tenho que aprender alguma coisa. As ações da natureza têm que me ensinar alguma coisa. As ações do tempo sobre mim mesmo, elas precisam ensinar alguma coisa. Eu preciso aprender com isso. Não é possível que eu fique velho sem ficar sábio. O tempo vai passando e eu vou perdendo um monte de coisa. Não tenho mais a velocidade que eu tinha, não tenho mais isso, né? Eu lembro da Bibi com mais de 90 anos, ou nem precisa de 90, você cada hora dói uma parte em você, fala assim, nossa, eu não sou a mesma pessoa, mas até para você não brigar com o tempo, você fala assim, mas quanta experiência eu tenho hoje, quanta vivência eu tenho hoje, quanto acúmulos de sabedoria moram em mim mesmo. E aí quando eu vejo o outro, e eu tenho, Gonçalo, eu digo assim, com toda a autenticidade, uma preocupação imensa, como eu escrevo muito sobre educação, eu tenho uma preocupação em nunca ser mal educado com as pessoas, em ser coerente na minha vida com que eu escrevo, né, que eu digo. E às vezes você é mal educado sem perceber, né? Estou lá preparando uma palestra no aeroporto, né, que eu vou para algum lugar. Aí vem alguém e fala, oi, professor Chalita, tudo bem? Ai, que maravilha, eu já li um livro, muito obrigado, tal. E não levanto para falar com a pessoa. Mas porque eu estou preparando uma coisa, ela vai entender. Não, é uma professora de algum lugar do Brasil que me viu em alguma vez, né? E aí, de repente, está ali com aquela oportunidade e eu preocupado, eu deveria ter me preparado antes. Ali eu tenho que olhar para aquela pessoa, dar atenção para ela, perceber que eu também ganho dando essa atenção. Essa peça que eu disse, minha, que está em cartaz, é uma peça de um filho que quer que a mãe volte a sorrir e vai se lembrando de histórias que ele e a mãe teriam vivido juntos, né? Na verdade, foram histórias que eu vivi nos tantos Brasis que eu visitei, né? A primeira história é de um Cícero que era sentinela de velório em Juazeiro do Norte. E eu não sabia o que eram sentinelas de velório. Aí ele começou a rir de mim, como é que você não sabe o que é sentinela de velório e tal, tal. E me explicando lá, né? Diferente das carpideiras que ganham para chorar, nós, sentinelas de velório, choramos por convicção. E foi contando a história dele. Uma outra de uma mulher que estava no avião indo para o Recife, né? Comigo e fez uma pergunta da filha dela. Mas são experiências humanas que a gente tem. E se a gente não tomar cuidado, né? A gente vai se burocratizando, se coisificando, como a ação de um juiz. Se um juiz não tomar cuidado, ele vai julgando por baseada, pela quantidade de ações que chegam o tempo todo, né? O Brasil tem 100 milhões, país com 200 e poucos milhões de habitantes tem 100 milhões de ações, né? Então o excesso de trabalho dos juízes é imenso, mas ali, naquele processo ali, naquele caos, está a vida de uma pessoa, as suas angústias, como é que eu escolho inclusive as palavras no julgamento que eu vou utilizar com as pessoas para que elas compreendam o que eu estou dizendo? Por que eu tenho que usar uma linguagem rebuscada? Se aquela mulher que foi na Justiça do Trabalho e que foi tão humilhada,
tão, né, desprezada na vida, aí eu uso uma palavra que ela já não entendeu, e eu diminuo aquela pessoa. Poxa, eu, juiz, que tem um repertório ampliado, eu preciso ser mais cuidadoso nas palavras que eu vou usar. Eu, médico, imagina, da mesma forma que é ruim um juiz julgando no atacado, é um médico medicando no atacado. O senhor colocou aí sobre o juiz, eu gostei muito nesse ponto, porque o juiz, o senhor sabe, nós sabemos, que não pode dar uma causa por empatada. Então, ele é o produto da alegria, felicidade de um e da tristeza de outro. Ele, juiz, tem que se conformar com essa sua atividade. Como ser feliz assim? Então, aí a gente vem numa coisa, né, Gonçalo, que é dessa consciência do juiz. Aristóteles só fala do papel do juiz no livro quinto. Aliás, no livro no primeiro, ele pergunta se um juiz é aquele que tem que ter paideia ou é aquele que tem que conhecer profundamente o caso que vai julgar. E a resposta é as duas coisas. Paideia é conhecimento de humanidade. Ninguém será um juiz de um caso específico, um bom juiz, se ele não conhecer de humanidade. E, ao mesmo tempo, não adianta ele conhecer de humanidade se ele não conhecer do caso que ele vai julgar. Então, eu preciso de um conhecimento de humanidade, dos calvários da humanidade. Eu juiz, preciso ler romance, eu preciso ver série, eu preciso deixar voltar a despertar em mim essa crença na justiça. Senão eu entro numa máquina que vai me triturando, né? Então, no primeiro livro ele já fala isso. Quando ele chega no livro quinto, que ele fala que a justiça é mais bela que a estrela vespertina, que ele explica a justiça corretiva, né? Volta àquela situação anterior para você não gerar uma injustiça. Ele vai dizer que a pior dor que o ser humano pode sentir é a dor da injustiça. Então, o juiz tem diante dele essa responsabilidade, e não é simples isso, não é simples porque a verdade é complexa. É difícil saber, assim, quem está falando a verdade mesmo. E agora? Essa aqui contou como a história de Salomão, a sabedoria de Salomão, né? Duas mulheres moravam juntas, as duas mães de dois bebês, um morre na madrugada, uma mulher troca a outra, e chegam as duas lá dizendo que o vivo era da mãe. Cada uma dizia que era dela. Como é que o Salomão ia saber? Aí ele tem uma sabedoria e fala assim, não, tá certo, corta a criança no meio, metade para cada uma. Uma mãe concorda, a outra não, dá o meu filho para ela. E aí ele sabe quem era a mãe. É difícil, o juiz, imagina com a quantidade de casos que ele tem que julgar, e pode ser que o juiz erre, mas ele não pode errar por displicência, Dolosamente, com intenção, porque ele não gosta daquele advogado. Eu tive uma experiência quando eu era estudante de Direito, eu fiz o estágio no Ministério Público e eu já tinha filosofia, né? E já tinha livros publicados, era falante e tal, e trabalhei com uma promotora incrível. Mas eu fui ver um júri e depois eu, na sala lá dos promotores, quando acabou o júri, e o promotor perdeu aquele júri e tal. Aí um promotor falando com o outro, e eu estava conversando com a minha promotora, que era estagiário, e um falou assim, olha, no próximo eu acabo com esse advogado, no próximo eu ganho dele. Aí eu falei, mas no próximo não é um outro caso? Não é uma outra história? Você, promotor, é de justiça. Inclusive, você pode pedir absolvição. O advogado não pode pedir a condenação, mas você pode pedir absolvição, né? Então, quando o ego fala mais forte do que o conceito de justiça, quando eu não me debruço sobre aquilo, o Montoro dizia assim, né? O juiz tem que saber que não é número, não é ficha, não é coisa, é pessoa. É pessoa. É alguém que entrou ali porque o filho dele precisa de uma cirurgia e você vai decidir se a cidade vai ter que pagar a cirurgia ou não, se o hospital vai ou não. É o outro que está pedindo uma ação de despesa, você vai decidir. É o outro que está com droga, você vai decidir se ele é um usuário ou é um traficante. Olha o poder que você tem nas mãos naquele momento. Quem está dizendo isso? E aí que tem uma dimensão que eu acho, né, Gonçalo, de profunda importância. O juiz ele tem que ter um sofrimento humano nisso. Não existe justiça sem compaixão. Eu perguntei para o Adib Jatene, né, misturando direito com medicina, quando eu tinha um programa na Canção Nova, e eu falei assim, doutor Adib, depois de tantos anos, né, assim, na medicina, quando morre um paciente, assim, dói, o senhor se emociona. Xalita, eu me emociono quando morre, eu me emociono quando fica curado, eu me emociono quando demora para ficar, eu me emociono o tempo todo. Eu sofro o tempo todo, mas é o bom sofrimento que me humaniza, que mostra a responsabilidade que eu tenho diante daquelas pessoas, né? Que mostra o que significa a vida delas diante de mim. Eu trabalho muito com os meus alunos com séries, né?
da semana retrasada, a gente trabalhou com uma série americana que chama Olhos que Condenam, que são 5 adolescentes condenados injustamente por terem estuprado uma mulher no Central Park, uma história real. Um deles tinha 13 anos de idade, nunca tinha beijado uma mulher, foi condenado por estupro. Depois de 13 anos, descobre-se que nenhum deles fez isso, enfim, aí a cidade paga uma indenização de 40 milhões de dólares e tal. Mas o fato, ele tem uma conversa entre duas promotoras, ali o papel do promotor é um pouco diferente daqui, uma promotora chefiava as investigações, a outra promotora sustentava no júri. E aí essa que ia sustentar, até no DNA, não encontraram nada dos 5, né? Então todas as provas mostravam que não eram eles. Aí uma promotora disse para a outra assim, mas agora não dá mais para voltar. Agora toda a opinião pública está com a gente, a imprensa está com a gente, não dá mais para voltar. Olha a ausência de humanidade. Então, assim, para ganhar os aplausos da opinião pública, eu vou fazer o errado, o desonesto, eu vou condenar alguém. Olha o poder que eu tenho nas mãos. Eu uma vez, Gonçalo, nos meus alunos de doutorado da PUC, tinha um promotor e um juiz da mesma cidade que brigaram, foram da mesma cidade, ficaram um tempo sem se falar porque brigaram assim ferozmente na época. E aí acabaram na mesma sala, o juiz tinha pedido para sair, depois, mas eu quero ter aula com o senhor, e ele me contou a história, eu falei, supera isso, vai. Por que eles brigaram? O promotor, ele foi dar entrevista dizendo que pegou o chefe do tráfico da cidade. E aí deu entrevista e chamou, né, aquela coisa, e chega para o juiz lê e não se convence de prender, né, assim, não era o chefe, tinha algum erro ali e vai. Bem, e a cidade fica contra o juiz, os filhos do juiz não podiam ir para a escola, né, e depois descobriu-se que o juiz tinha razão, não o promotor. E eu lembro que quando eles limparam, né, o passado juntos, ele olhava para o promotor e falava assim, mas por que alguém que está no início de um inquérito precisa dar entrevista? Por que alguém precisa desse aplauso desse jeito? Por que não dá para você ter a maturidade de esperar um pouco, de estudar um pouco mais isso? Olha 2 palavras que Descartes dizia que levavam à injustiça, né? Precipitação e preconceito. Então, você está precipitado com aquilo, você quer aquele aplauso, né? Professor Gabriel, olha só, eu sofri isso também no início da minha jurisdição, mas por motivos quase que análogos. Eu entendia que aquela lei, aquela antiga 8.072, no artigo 2º, parágrafo 2º, me parece, não me falha a memória, era inconstitucional porque impedia a individualização da pena. Eu entendia que cabe a individualização da pena mesmo no tráfico. É uma questão, um princípio humanitário. E fui muito criticado por isso. Mas olha só, esse primeiro promotor, que foi admoestado, do júri, o senhor citou, as palavras não foram suficientes para mudar o discurso de ódio dele e o sentimento de ódio, de revanche. E nós sabemos que com Francisco de Assis, já citamos aqui várias vezes, esse santo fantástico, com atitudes fantásticas, o exemplo dele mudou a realidade de muitas pessoas. O discurso, as palavras, conseguem mudar a realidade? Muito, mas muito. A palavra é um instrumento poderosíssimo. A palavra, ela transcorre o tempo, né? Ela deixa marcas. Você olha o Mandela, por exemplo, né? Um homem preso quase 30 anos, preso 10 anos numa solitária, aquele homem imenso, que lia poemas para não enlouquecer. Esse homem, depois, né, de uma morte imensa de crianças, né, numa passeata lá, aquela guerra na África do Sul, resolvem soltar para acalmar o país, ele acaba sendo eleito presidente da República. Veja, havia momentos em que ele na prisão, carcereiros diziam assim, hoje estamos aproveitando da sua mulher na outra prisão. Quer dizer, era um homem que era para ter um ódio, mas o sonho dele pelo fim do apartheid era mais forte do que os desejos de vingança que ele tinha. Então, as palavras dele foram ecoando. Esse homem uniu a África naquele momento. Pelo contrário, ele levou carcereiro para a posse dele. Ele não queria mais guerra de brancos e negros, ele queria mostrar que era possível a construção de um país só. Então, quando a gente pega Gandhi, você pega exemplos de todos os lados, né, para dizer como as palavras tiveram um poder imenso. O ódio, ele tem poder durante um tempo, né? Depois ele tem poder para a história. O discurso de ódio de Hitler, né?
os discursos de ódio do Trump recentemente, né? Precisa de um muro, o mundo precisa de muro. E é tão instigante isso, né? Estou dando exemplo de um outro país, mas como é que o mesmo país que elegeu Obama, que fez toda a sua plataforma baseada em pontes, tem um discurso lindo antes dele tomar posse, já eleito na Alemanha, por causa do Muro de Berlim, falando sobre o significado dos muros e das pontes, né? Aí chega um outro que ganha a eleição falando o contrário disso, né? O discurso de ódio, ele também tem poder, porque a palavra tem poder, né? Mas o tempo acaba valorizando mais os discursos de amor, os discursos éticos. Você até se lembra das pessoas que fizeram um grande discurso. A gente lembra de Nero, que tinha discurso de ódio, mas como alguém que matou a mãe, que colocou fogo em Roma, e lembra de Sêneca, que sofreu as injustiças de Nero, mas que desenvolveu um tratado do bem viver numa base estoica extraordinária. Então você lembra das pessoas que também agiram com ódio. Numa visão aristotélica, Gonçalo, esses ódios todos não combinam com o ser humano. Ele chama isso de ignorância, e eu ignoro o que me leva à felicidade. E eu quero essa euforia de acabar com alguém, de humilhar alguém, de destruir alguém, a raiva que eu tenho. Não, porque a raiva faz parte de mim, a raiva... Eu não sei, a psicologia não diz que faz o que não faz, né? Considerando, professor isso tudo que o senhor acabou de falar, vamos colocar os atores principais do sistema de justiça. Se eles não vão até a leitura da filosofia, da sociologia, das ciências humanas e sociais, se ele não se apega, inclusive, com essa figura também da política, às vezes ele não sabe que está dentro de uma caverna, para lembrarmos da caverna de Platão. Deveremos admoestá-lo, dizer, olha, você está na ignorância, está numa caverna e precisa se libertar? Eu acho que eles desperdiçam, né, uma grande oportunidade de se realizarem naquilo que fazem. Eu trabalho, tem muitos alunos que foram juízes, desembargadores, né? Dei muitas palestras em tribunais de justiça também para desembargadores, para juízes, né, recém-concursados, para promotores. Eu tive uma experiência no estado do Brasil, que eram os novos promotores, e aí o procurador-geral me convidou para falar sobre ética, e eu vi, assim, antes da minha fala, 2 deles brigando já, mas numa arrogância. Aí o procurador falou assim para mim, acabou de passar no concurso, olha isso, quem é que aguenta? Como a gente está provando errado as pessoas no concurso, né? Aí eu aproveitei, eu lembro que eu comecei aquela palestra falando sobre Fernando Pessoa, poema Tabacaria, né? O início da tabacaria, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, apareço tem em mim todos os sonhos do mundo, né? Talvez o primeiro passo, Gonçalo, para se ser um bom juiz, um bom promotor, né? Um bom humano é a consciência dessa palavra humildade. Humildade vem de humus de terra. É um reconhecimento que nós viemos da mesma terra. Quando eu tenho essa arrogância, eu olho as pessoas de cima para baixo, né? E eu acho que a carteira que eu tenho, o poder que eu tenho, me coloca numa situação de superioridade aos outros, né? Não há seres humanos superiores ou inferiores, né? O presidente da República não é superior a um professor, o governador não é superior à secretária que trabalha com ele tem responsabilidades diferentes, ele tem ocupações dadas a ele de maneiras diferentes, ele será cobrado de uma forma diferente, mas a gente faz parte da mesma humanidade. Então, se eu não levar isso em consideração, eu acho que se essas pessoas com esse poder de julgar tivessem pelo menos a humildade, essa compreensão de que o ser humano é falível, de que ele é falível também, já seria um grande espaço para ele sair dessa caverna, desse aprisionamento dessa caverna, né? Tem luz, é possível eu julgar de uma outra maneira, eu tratar as pessoas de uma outra maneira. Eu digo isso aos meus colegas professores, que às vezes, né, a gente fala que o juiz tem alguma arrogância, juizite, mas a carreira acadêmica é cheia de arrogância, né? É o professor doutor tal, é o não sei o quê.
Aí você vai numa banca de doutorado e vai humilhar o candidato que vai defender a sua tese. Eu digo que nas bancas que eu participo, eu vejo quem vai participar, se tem algum com síndrome de pequeno poder, senão eu não vou, porque eu não quero ver ninguém humilhando ninguém, porque não tem finalidade pedagógica para isso. Mas juízes e juízas que não pensam são sonâmbulos? Expressão da Hannah Arendt, professor. São sonâmbulos. Tão desacordados dessa realidade linda, que assim, você pode se realizar em cada caso que você julga, estudar, se debruçar naquilo. Imagina, você pega na área de família, olha a complexidade que é isso. Imagina o que é decidir se uma criança fica com o pai ou com a mãe, o pai querendo pegar. Como é que eu decido? Decidir, né, tantos casos de transfusão de sangue, o direito religioso, quantos elementos você tem ali que o juiz olha e fala assim, peraí, mas eu posso ir por esse caminho, eu posso ir por esse. O que eu acho bonito disso é o juiz sofrer para decidir. Quando ele sofre, ele pensa, ele lê um pouco mais, ele vai. O que não pode, mesmo Bergson, que fala tanto da intuição, a intuição é um processo construído cognitivamente. Eu não posso olhar para falar, esse aí tem cara de mentiroso, esse aí tem cara de... Não, isso não é intuição, isso é um achismo dentro de mim mesmo. Eu tenho que dar direito à minha dúvida de ouvir aquela pessoa, de mesmo que tenham dito coisas horrorosas sobre ela, eu estou lendo ali aquilo que chegou em mim, né? Eu não deveria nem fazer leitura dinâmica como juiz, né? Eu posso ter ótimos assessores, mas eu tenho que ler também, eu tenho que me debruçar sobre aquilo e me lançar naquilo, porque é uma vida que eu estou julgando, né? E podemos ter preconceito, como o próprio Bergson diz, né? A percepção é de cada um, a verdade às vezes é de cada um, né? Às vezes não, sempre. Né? Depende do seu ponto de vista. Professor, infelizmente, estamos no final do programa. Essa conversa com o senhor foi maravilhosa, gostosa, de muito aprendizado. Né? E eu agradeço muito, em nome da Escola da Magistratura, a presença do senhor neste programa, em nome do desembargador Marcos Machado, em nome da desembargadora Helena Maria, que são os nossos diretores, né? Os comandantes dessa grande, vamos dizer assim, dessa grande embarcação que está sempre aí buscando os caminhos da filosofia e da sociologia, que é a Escola da Magistratura de Mato Grosso. E eu vou dar a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais, por favor. Gonçalo, eu que agradeço, é um privilégio, né? Tive muitas vezes, né, no Mato Grosso, em cidades diferentes, tenho o maior carinho por esse estado, né, lindo do Brasil, e agradeço a sua gentileza, a sua simpatia, a Escola da Magistratura. Foi uma pena que não houve tempo para você tocar com o violão alguma música do Raul Seixas ou alguma música pantaneira que a gente poderia se deleitar também, mas eu acho que o bom da vida é a gente prosear, né? Então, parabéns por esse programa, por trazer tantas pessoas, né? Cada um com as suas ideias, com seus olhares, né? Mas que tem a sua delicadeza ao conduzir, né? A sua competência ao mesmo tempo, né? Das perguntas que você faz, mas a sua gentileza de fazer com que a gente, ouvindo, a gente se lembre de que a prosa é um alimento, né? Dos afetos também, tão essencial. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Fica mais um tempinho depois aí conosco. Pois bem, finalizamos aqui o nosso 12º encontro no programa Magistratura e Sociedade. Proveitoso bate-papo com este gigante, que é o professor Gabriel Chalita, apesar de que a modéstia que ele é característica. Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha e até o próximo programa. Que assim seja.